Vamos lá, doutores e doutoras, dando sequência à nossa introdução às ciências ambientais, módulo 2 de ecologia. Agora a gente vai falar sobre as relações ecológicas e a sucessão ecológica. Então, esse módulo 2, ele é muito importante para entender o próximo passo de nossas tarefas. Prestem bastante atenção e não esqueçam de chamar aí todo mundo em casa. Todo mundo é sempre importante, todo mundo assistir junto. Quem estiver em casa, papai, mamãe, tia, irmão, irmã, vizinha, vizinho, colega, o que tiver por perto, reúne aí e vamos assistir todo mundo junto esse módulo 2 de ecologia neste assunto que é uma introdução às ciências ambientais. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu havia dito, esse módulo 2 de ecologia, nós vamos falar de relações ecológicas. As interações entre as comunidades bióticas que compõem o ecossistema são chamadas de interações biológicas ou relações ecológicas. Elas determinam as relações dos seres vivos entre si e o meio que habitam para sobreviverem e se reproduzirem. Esta comunidade, formada por todos os indivíduos que fazem parte de um determinado ecossistema, possui diversas formas de interações entre os seres que a constituem. Geralmente, estão relacionadas com a obtenção de alimento, abrigo, proteção, reprodução e etc. Ou seja, essas relações elas estão diretamente ligadas ao nicho das espécies, né? Não só a sua descrição, como as suas interpolações em seu hábitat. Vamos continuar aí a nossa trajetória ambiental. Pois bem, doutores e doutoras, a classificação das relações ecológicas. A gente pode classificar segundo o nível de interdependência em relações intraespecíficas ou homotípicas, que são aquelas relações, aquelas interações que ocorrem entre seres da mesma espécie, e interespecíficas ou heterotípicas, que são aquelas relações, aquelas interações que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Enquanto que as relações intraespecíficas nós limitamos numa única população, ou seja, o que é uma população em ciências ambientais, em ecologia? É um grupo de indivíduos da mesma espécie se relacionando e no mesmo espaço de tempo e hábitat. Já quando a gente observa mais de um tipo de espécie, aí nós estamos vendo populações diferentes. Se essas populações elas se relacionam, nós aí já falamos em comunidade. Agora, a classificação das relações ecológicas também pode ser segundo os benefícios ou prejuízos que apresentam. Então, nós teremos as relações harmônicas, sejam elas intra ou interespecíficas. O que são as relações harmônicas? Quando o resultado da associação, dessa relação entre as espécies ou entre os indivíduos da mesma espécie é positiva, na qual um ou os dois são beneficiados sem prejuízo de nenhum deles. Então, as relações harmônicas, sejam intra, sejam interespecíficas, elas não geram prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Tá? Agora, também podemos classificar como relações desarmônicas. Nesse caso, é quando o resultado desta relação for negativo, ou seja, se houver prejuízos para uma ou ambas partes ou espécies envolvidas. Então, nesse caso, alguém está se dando bem, mas alguém está se dando mal. Seja essa relação entre indivíduos da mesma espécie, no caso intraespecífica, seja entre espécies diferentes, no caso de relações interespecíficas. Vamos ver isso melhor no próximo slide. Então, doutores e doutoras, a gente começa aí com as relações
intraespecíficas harmônicas, aquelas que não geram prejuízo, né? Chamadas também de relações positivas. A gente tem aí dois tipos de relações dentro da mesma espécie, dentro de uma mesma população, só que harmônica, a sociedade e a colônia. A sociedade é aquela onde tem indivíduos independentes, organizados e cooperando nos cuidados da prole e manutenção do grupo. Por exemplo, abelha, formiga e cupins são chamados assim, então, de insetos sociais. Tá? Inseto social não é aquele que vive, faz a social com a gente, não. Insetos sociais são insetos que obedecem a esse tipo de relação. Você vê, por exemplo, que as abelhas, você tem as abelhas operárias, elas são estéreis, elas estão ali só para cuidar da colmeia, alimentar a prole, fazer a segurança, né, a proteção. Você tem as abelhas rainhas, que são mais desenvolvidas porque são alimentadas de forma diferente, e elas assim amadurecem todo o seu aparato sexual, e elas têm a função de cópula e postura de ovos. E você tem os zangões, que eles são as únicas abelhas macho, né, fruto de partenogênese, né? Eles não são frutos de cruzamento entre as abelhas. Quando há o cruzamento entre o zangão e a abelha rainha, esse cruzamento só gera fêmeas, só gera abelhas operárias em que uma ou outra vai ser cuidada especificamente, alimentada especificamente para virar a rainha, a abelha reprodutiva. O zangão não, o zangão é só filho da mãe, vamos dizer assim. Ele é fruto de partenogênese, virgem, gênese e origem, ou seja, de uma abelha que não precisou ser copulada, não precisou cruzar para colocá-lo no mundo. Tem os cupins também na foto aí, né? Uma sociedade de cupins. Também você tem aqueles que exploram os ambientes, você tem aqueles que cuidam da sua localização. Você tem aquele cupim gigantesco, a foto fica um pouco aí clara aí, que ele é mais gordinho, e é o equivalente à abelha rainha, né, nos cupins, tá? Nas formigas você também tem algo semelhante. Nas formigas você tem as soldadas, você tem as operárias, você tem também as formigas que são para a reprodução. Agora, uma outra relação intraespecífica harmônica é a colônia. São indivíduos associados anatomicamente e dependentes que repetem funções. Exemplos corais. Tá aí a foto de um coral, que é um quinidário, né? Uma colônia de quinidários. Isso daí não é um único organismo, isso aí é uma colônia de organismos. A grande diferença, vocês podem observar, que enquanto que na sociedade os indivíduos são independentes, na colônia eles são associados anatomicamente, que dá a impressão que é um organismo só. No entanto, na sociedade, você tem as castas. Um indivíduo que desempenha uma função não pode substituir o outro. Já na colônia, isso é mais frequente, isso é até possível. Tá? Essas são as relações. Notem que ninguém aqui tem prejuízo. Todos se beneficiam do trabalho envolvido, sendo que todos são da mesma espécie. Por isso que é intraespecífica e harmônica. Bem, doutores e doutoras, dentro ainda das relações intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, dentro de uma população, nós observamos as desarmônicas. Agora, alguém está saindo no prejuízo. Então, a gente tem a competição intraespecífica, que é uma disputa entre indivíduos da mesma espécie por território, parceiros sexuais, comida, dentre outros. Acontece em quase todas as espécies. Tá? Nas espécies vegetais, a gente observa indivíduos da mesma espécie, que vivem muito próximos, cujas raízes competem por nutrientes e água. Tá? Aqui o exemplo dado pela foto são peixes de cativeiro disputando comida. Aquele que ganhar se dá bem e aquele que perder tem prejuízo. Isso pode levar a
a aniquilação daquele que não tiver sucesso, né? Esse tipo de relação é muito importante para o controle do tamanho da população, né? As populações elas vão crescendo, elas vão se reproduzindo, e aí os recursos têm uma certa tolerância de limite, e aí elas começam a competir entre elas, os indivíduos da população começam a competir entre eles por esses recursos, fazendo com que a população não cresça demais, ela sempre se mantenha estável. Uma outra relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo. Há uma certa controvérsia se o canibalismo ele pode ser classificado como uma relação ecológica, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Caso haja maior interesse, depois a gente pode trocar mensagens e se aprofundar mais um pouco sobre isso. Mas há quem considere como uma relação interespecífica desarmônica. O canibalismo consiste em quê? Alimenta-se daqueles da mesma espécie. Geralmente acontece para controlar a população e garantir o aporte genético. Por exemplo, a fêmea da aranha que come os machos após a cópula. Isso também acontece com o louva-a-Deus, cuja fêmea também ela devora primeiro a cabeça do macho durante a cópula. A cópula se dá com o macho já sem cabeça, né? Terminada a cópula, ele morre. Ela pode até devorar ele por completo, ou, nem tanto. Não é maldade, tá? Não é um espírito maligno que se apossou desses artrópodes, né? No caso aqui da aranha, ou no outro exemplo que eu dei do louva-a-Deus, as fêmeas normalmente elas têm uma necessidade muito grande de energia durante a cópula e para a postura de ovos. Então ela tem que comer tudo que ela puder. Nesse caso aqui, até o próprio parceiro. A gente vai ver mais para frente, né, que mosquitos fêmeas são as que chupam sangue justamente por essa necessidade de suplementação de energia para a cópula e para a postura de ovos. Tá? Então, o canibalismo é comer o outro da mesma espécie. Claro que quem come se dá bem, quem é comido é o prejuízo, daí caracteriza a relação desarmônica. Doutores e doutoras, vamos agora falar das relações interespecíficas. A gente falou das relações entre indivíduos da mesma espécie. Agora, as relações interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes. Estamos abrangendo o nosso campo de estudo ao nível de comunidade. Estávamos restritos no nível de população. Agora estamos falando de comunidade, né? Já que estamos avaliando indivíduos de espécies diferentes. Vamos ver primeiro as harmônicas, aquelas que não causam prejuízo a nenhuma das partes envolvidas. Olha só, dentro da mesma espécie, de forma harmônica, nós temos a relação mutualismo. Eu destaco essa relação. Daqui a pouco eu explico melhor por quê. Vamos ver primeiro o que é o mutualismo. Ambos se beneficiam da associação que é tão profunda que se torna essencial à sua sobrevivência. O exemplo, como aqui da foto, líquens são a associação mutualística entre algas e fungos. Então, aqui está um galho e essas manchinhas que vocês vê, esses relevos que você vê no galho, amarelo e verde bem clarinho, são os líquens. Né? As algas fazem fotossíntese e produzem o alimento, e os fungos se aproveitam desse alimento, decompondo esse alimento, dando de volta para as algas os sais e as substâncias simples que elas precisam. Vê que uma mão lava a outra. No caso desse mutualismo, a gente costuma chamar assim, porque esse tipo de alga com esse tipo de fungo, eles não sobrevivem separados. Eles só têm sucesso de sobrevivência dentro dessa relação. Tá? A gente até chama isso de mutualismo restrito ou mutualismo obrigatório. A gente vai ver agora a protocooperação, que muitos autores
chamam de mutualismo facultativo. É muito parecido com o mutualismo, sendo que as espécies elas podem viver separadas, elas vivem melhor, elas têm mais chances de sobrevivência se fizer essa relação mutualística. É aí porque a gente chama de protocooperação ou mutualismo facultativo. As duas espécies envolvidas obtêm benefício, mas não é uma relação obrigatória, viu? Como eu destaquei anteriormente. E as espécies podem viver de forma isolada. O exemplo é o caranguejo ermitão e anêmonas do mar. O caranguejo ermitão, ele pode viver sozinho, só que ele é vulnerável a ataques de predadores. Então, o que ele faz? Ele procura lá uma concha de molusco abandonada, algum molusco que desencarnou, ele veste essa concha e depois fica catando anêmonas que têm os tentáculos urticantes e colocando essas anêmonas nessa concha. Então, quando o predador chega, ele é repelido pelos tentáculos urticantes das anêmonas que o caranguejo colocou na concha. E o que as anêmonas ganham com isso? Elas ganham maior dispersão, porque o caranguejo ele anda, e, inclusive, o caranguejo, ao se alimentar, ele pode tirar restos que elas possam fazer proveito, ou atrair pequenos seres aquáticos que as anêmonas podem se beneficiar. Então ele dá mobilidade, ele dá maior abrangência às anêmonas e as anêmonas dão proteção ao caranguejo. Ambos podem viver sozinhos, mas vivem melhor e têm mais chances de sucesso se viverem dentro dessa sucessão. Isso é a protocooperação, também conhecido como mutualismo facultativo. Tem também o inquilinismo. O inquilinismo é de estudo, né? Inquilino é aquele cara que mora. Uma espécie utiliza a outra como abrigo, sem prejudicá-la. Pode dar prejuízo, senão não é harmônico. Pode ser temporário ou permanente. Exemplo, acontece muito em plantas chamadas epífitas, que moram sobre árvores. Então, você tem bromélias, você tem orquídeas epífitas, elas só se apoiam, só se fixam, elas só moram ali, elas não causam prejuízo nenhum. Tá? O comensalismo é uma espécie beneficia dos restos alimentares de outra, que é o exemplo dos urubus que comem os restos de presas deixadas por outros animais e crustáceos que se alimentam da pele da baleia branca, ou seja, você tem aqueles peixinhos, não sei se vocês já viram os peixinhos que nadam grudados em peixes maiores e aí o peixe mal vai comendo, eles vão se aproveitando do resto. Então, isso daí é o comensalismo, todas essas formas que eu falei, tem alguns autores que eles acabam classificando tudo como um tipo de mutualismo facultativo, tá? Mas isso daí requer um estudo um pouco mais aprofundado. Isso, se você tiver interesse, fique à vontade em me contactar. A gente pode bater um papo mais profundo sobre isso, caso haja interesse de sua parte. Olha, falando ainda das relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, só que agora desarmônicas. Aqui a gente vai ver alguém saindo no prejuízo, tá? Lembra sempre que é desarmônica que tem prejuízo para uma das partes envolvidas. A primeira, logo que eu destaco, é o predatismo. O predatismo é um animal predador, caça e mata uma presa para se alimentar. O exemplo está aí na foto, o leão caçando o búfalo. Esse tem N exemplos de predação. Tá? Então, a predação, ele caça e mata para comer. Tá? O predador é quem caça e a presa é quem é caçada, predada. Você também tem, entre espécies diferentes de forma desarmônica, o parasitismo. O parasita extrai nutrientes da espécie hospedeira que é prejudicado. Por exemplo, os vermes plateumintos que habitam o intestino humano. Tem aí uma foto
né, da luz do intestino, né, dessa cavidade interna do intestino, e um plateuminto aí, que me parece ser, posso estar enganado, uma solitária, tá? Esses parasitas que vivem nos seus hospedeiros, eles podem ser endoparasitas, como nesse exemplo aqui, vivendo dentro do organismo, ou ectoparasitas, que vivem fora, no caso do piolho, do carrapato, da sarna, né? São ectoparasitas. Eles também extraem nutrientes, né, de uma espécie hospedeira, mas eles não vivem dentro do corpo, tá? A diferença entre endo e ectoparasita, ela às vezes fica um pouco complexa, dependendo da interpretação dada do tecido atacado. Mas isso também é um aprofundamento que não nos cabe agora. Caso haja interesse, a gente pode estudar isso com mais carinho posteriormente. É só entrar em contato, estou sempre à disposição. Tenham isso sempre em mente. Tenham isso sempre em mente. Sempre que precisar, é só entrar em contato. Vocês já sabem os canais, podem entrar em contato. Tem o YouTube, através do comentário. Tem o nosso grupo lá no Telegram. Então, e tem o grupo da própria no Facebook também. Não faltam recursos para a gente entrar em contato. Ainda falando de interespecífica desarmônica, tem competição, só que essa competição é interespecífica. Como a gente viu na competição interespecífica, é disputa por recurso só que aqui é entre espécies diferentes. Aqui há sobreposição de nicho. Cada espécie tem o seu nicho, sua função no ambiente, e quando esses nichos se sobrepõem, isso gera competição interespecífica, né? Então, essa competição pode ser por territórios, presas, abrigos, ou seja, há uma sobreposição de nicho. Por exemplo, o leão compete por comida com o guepardo e a hiena, que todos eles têm estratégias diferentes de caça. Inclusive tem aquelas cenas bem já manjadas de programas de TV e até filmes da hiena, né, ali talaricando a caça do leão. Né? Todo mundo já viu isso. E não é só a hiena que faz isso, não. Por exemplo, o guepardo perde caça para o leão, o leão perde caça para a hiena, e assim vai. Essa competição não é só por território, não. A competição também por comida. Isso a gente vê muito entre os predadores. A última relação aqui destacada desarmônica entre espécies diferentes é o amensalismo, também chamado de antibiose. Tá? O amensalismo é uma espécie evita o desenvolvimento de outra. Por exemplo, as raízes de certas plantas liberam substâncias tóxicas que evitam o crescimento de outras na região. Por isso que eu também chamo de antibiose. No meio rural, às vezes você tem ervas daninhas que elas têm, além de relação de competição, a gente tem que tomar cuidado para não confundir competição com amensalismo. Duas espécies vegetais, duas espécies diferentes. Elas podem competir pelo mesmo recurso. E aí seria competição. Agora, uma espécie ela pode produzir determinadas substâncias que impedem o desenvolvimento da outra. Aí já é amensalismo. A gente tem aí notícias de sementes misteriosas enviadas para a América, para o Japão, e até aqui no Brasil, recentemente, foi relatado que chegaram sementes misteriosas via correio sem serem requisitadas, e muito se teme, né, há o temor de que essas sementes pudessem ser um cavalo de Troia, né, ambiental. Por exemplo, sementes que pudessem gerar competições interespecíficas ou mesmo amensalismo.
que é a produção de substâncias que prejudicariam as espécies nativas, ou pelo menos endêmicas, né? Mas nós vamos ver isso numa próxima oportunidade, só para deixar aí já engatilhado, para a gente lembrando que as relações ecológicas elas têm essa aplicabilidade, inclusive na hora de manejo, de gestão ambiental e agrícola, tá? Bem, doutores e doutoras, depois das interações ou relações ecológicas, vamos ver o que é sucessão ecológica, né? Você alguma vez olhou para uma paisagem com uma comunidade de plantas e animais complexa e diversificada, como por exemplo uma floresta, e imaginou como ela ficou assim? Nunca teve essa curiosidade? Houve um tempo em que aquela área deve ter sido uma pedra nua. Todavia, hoje ela sustenta uma rica comunidade ecológica constituída por populações de espécies diferentes que vivem juntas e interagem uma com a outra, como a gente viu nas relações ecológicas, né? Acabamos de ver isso. Provavelmente, isso não aconteceu do dia para a noite, né? Seria um passe demais que a natureza não vive de magia. Os ecólogos, que são aqueles estudiosos especificamente da ciência da ecologia, têm um forte interesse na compreensão de como as comunidades se formam e se modificam ao longo do tempo. De fato, eles gastam um tempão observando como as comunidades complexas, tais como as florestas, surgiram de terras desertas ou de rocha nua. Eles estudam, por exemplo, locais onde houveram erupções vulcânicas, recuo de geleiras ou onde incêndios florestais varreram a terra, expondo a rocha. Então, querem saber como é que a vida surgiu naquele local específico e como ela ganhou tamanha abundância e diversidade. Estudando esses locais através do tempo, os ecólogos foram vendo os processos graduais de mudança nas comunidades ecológicas. Em muitos casos, uma comunidade surgindo numa área perturbada sofre uma série de mudanças na composição, muitas vezes ao longo do curso de muitos anos. Esta série de mudanças, então, doutores e doutoras, é o que chamamos de sucessão ecológica. Então, aqui é uma breve apresentação do que é uma sucessão ecológica. Vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. Bem, então, doutores e doutoras, a sucessão ecológica propriamente dita. A sucessão ecológica, então, é um processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade. Representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico, no ambiente abiótico, pela comunidade biológica, até alcançar a fase clímax. Vamos falar melhor do que é a fase clímax. Durante a sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão, com o passar do tempo, sendo substituídas por comunidades mais complexas. A sucessão ecológica passa por 3 fases, doutores e doutoras: a essese, a ceral ou serial e clímax. A essese representa a comunidade pioneira, aquela que acabou de chegar, aquela que primeiro chega num lugar não habitado. São os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como os líquens, gramíneas e insetos. A ceral, ou cereal, ou série, é a comunidade intermediária, representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbácea. Nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade, onde a gente vê maior alteração, modificação na comunidade. A última fase é o clímax. É a comunidade estabilizada. A comunidade atinge elevado número de espécies, os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa. A comunidade tende a evoluir até o clímax,
quando é formada por populações em equilíbrio com o meio. Doutores e doutoras, é importante destacar que uma comunidade clímax, uma das características, ou principais características dela, é que ela tem uma produção quase que equivalente ao consumo. Isso justifica, por exemplo, a derrubada daquele mito de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? A Amazônia, ela fabricaria o oxigênio que sustentaria boa parte do mundo, se não todo o mundo. Isso seria impossível, doutores e doutoras, porque a Amazônia, ela é uma comunidade clímax, ela é um ecossistema formado por comunidades clímax. E, então, o oxigênio que ela produz, provavelmente ela o consome em quase sua totalidade, né? Não sobrando nada para o resto do mundo. A Amazônia é extremamente importante no balanço hídrico, na biodiversidade, etc, etc e tal. Mas na sustentabilidade de nossa atmosfera, ela tem impacto pífio, justamente porque ela é formada, né, por comunidades clímax, então o que ela produz ela mesma consome, ela está em equilíbrio, correto? Na figurinha aqui do lado a gente vê aí as espécies pioneiras, aí tem aí uma arte para tentar representar as fases intermediárias, né? As serais, né? Ou séries, e aí a comunidade clímax, isso no decorrer do tempo. Uma curiosidade, doutores e doutoras, é que a sucessão ecológica ela pode ser autogênica ou ela pode ser halogênica, né? Conforme as forças que direcionam o processo, a sucessão pode ser desses dois tipos. A sucessão autogênica ela é provocada por mudanças originadas por processos biológicos internos ao ecossistema. Já a sucessão halogênica, quando ocorrem mudanças por forças externas ao ecossistema, como tempestades, incêndios, e processos geológicos. É o que a gente vê, por exemplo, depois de uma queimada, é o que a gente vê, por exemplo, depois de uma erupção vulcânica, num lugar já habitado, tá? E aí destrói tudo, ou um acidente provocado pelo homem. Né? A halogênica é um acidente provocado pelo homem. Vocês podem pegar Serra Pelada. Serra Pelada é um excelente exemplo. Serra Pelada foi completamente desmatado, escavado, ali foi feito um buraco gigantesco para a mineração de ouro, e ela foi desativada e hoje em dia aquele buraco não mais existe, o que tem no lugar é um imenso lago, e você nem imagina que aquilo foi uma mina de ouro, ou seja, fizeram um buraco tão gigantesco. Eu sugiro, inclusive, para ter correta dimensão do que eu estou falando, procure aí no Google Serra Pelada na época do garimpo e Serra Pelada nos dias de hoje. Vocês vão ver que é uma sucessão ecológica halogênica. Aquilo dali é uma sucessão, foi destruído pelo homem e se recompôs, então, um lugar belíssimo. Há, inclusive, um plano de voltar a garimpar ouro lá, porque ainda tem bastante ouro na região. É claro que dessa vez com todos os cuidados ambientais que a ciência já nos oferece no decorrer desse tempo todo. Então, hoje o gerenciamento ambiental nos permite extrair nossas riquezas naturais com o mínimo de impacto necessário. Olha, os tipos de sucessão ecológica, né? Nós temos aí, a sucessão ecológica pode ser classificada quanto à natureza do substrato que dá origem ao processo em sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária, como mostra aqui a arte, iniciada no ambiente estéril. Ela, na verdade, ela é quando a comunidade surge de onde não havia vida. Os primeiros organismos se estabelecem nesse ambiente
são poucos exigentes. É óbvio, se ali você não tem vida, você também não tem muito recurso. Lembra que na cadeia de alimentação, na cadeia de alimentos, você tem como produtor, né? Aquele cara que é a base da cadeia alimentar. Se o lugar não tem vida nenhuma, fica complicado. Então você tem que ter organismos muito pouco exigentes, que sobrevivem a essas condições bem estéreis. A sucessão secundária ocorre em uma área onde outra comunidade esteve presente e foi destruída. Eu dei o exemplo de Serra Pelada, mas existem áreas de queimada, que logo depois ela é recuperada pela sucessão secundária, áreas que foram devastadas por acidentes geológicos, como terremotos e erupções vulcânicas, ou até mesmo tsunamis. E a comunidade clímax, como nós já vimos, quando atinge um grau máximo de desenvolvimento compatível com as condições do meio. Então, doutores e doutoras, vamos ler com mais carinho aí a sucessão primária. A sucessão primária tem início em uma área desabitada, né? Ocorre em ambientes que não foram previamente ocupados por seres vivos, como rochas nuas, lavas solidificadas, depósitos de areia, uma faixa recente de praia, ou seja, o mar recua e deixa aquela faixa de areia livre, ali você vai ter uma sucessão primária. Uma rocha aflora, e aí ela depois de alguns anos ela já está coberta de vegetação, isso foi devido a uma sucessão primária. E assim vai. Os primeiros organismos a se instalarem são chamados de pioneiros. As espécies pioneiras conseguem se estabelecer em locais inóspitos, sujeitas a diversas condições ambientais e abrem caminho para o estabelecimento de novas espécies. São exemplos de espécies pioneiras os líquens e as gramíneas. Ou seja, os caras conseguem habitar lugares nunca habitados. Né? E eles não só têm essa capacidade, como eles passam a gerar recursos para atraírem outras formas de vida. A colonização de espécies pioneiras é importante para o processo de sucessão. A partir das pioneiras, as condições originais do ambiente começam a ser alteradas. Como exemplo, a cobertura vegetal das espécies vegetais pioneiras reduz a mudanças bruscas de temperatura do solo e contribuem para a sua estabilização. Essas condições favorecem a chegada de novas espécies para povoar a comunidade. A sucessão primária é um processo lento. Um solo rochoso pode levar décadas até abrigar uma vegetação de arbustos e herbáceas. Então, aqui está bem claro aquilo que eu estava explicando anteriormente, né? Então, a sucessão primária, primeiro ela se instala em um lugar estéril, um lugar não habitado. Depois, as espécies pioneiras, elas que são capazes de sobreviver ali, elas vão modificando esse ambiente para atrair novas espécies de seres vivos. E até você ter as transições e chegar à estabilidade ao clímax, isso demora muito na sucessão primária, até porque você começou praticamente do nada. Olha, doutores e doutoras, a sucessão secundária ocorre em substratos que já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica, por isso apresentam mais condições para o estabelecimento de seres vivos. Como exemplo estão as clareiras, as áreas desmatadas e os campos de cultivos abandonados. A sucessão secundária desenvolve-se mais rapidamente que a primária, visto que o local já foi contemplado com vida e provavelmente tem maiores recursos, né, provavelmente não, certamente tem mais recursos do que um lugar nunca antes com vida. Uma razão alguns organismos e sementes podem permanecer no solo, tornando o substrato mais favorável à recolonização por outros seres vivos. Aqui está a arte, né? A sucessão secundária desenvolve-se mais rapidamente que a primária, uma vez que permanecem no solo alguns organismos, sementes, né? Isso torna
mais favorável à recolonização do que o outro que tem que começar do zero. A sucessão primária começa do zero, a secundária não. Ela é um remake, ela é uma ressucessão. Nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no maciço da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Ela é um exemplo de sucessão secundária. Uma visita na Floresta da Tijuca guiada é muito interessante porque ela tem algumas pistas de sucessão secundária locais que só indo lá e vendo e observando em loco dá para ver legal. Mas é muito bom. Sempre que a gente, se for possível, fazer uma visita à Floresta da Tijuca, vale a pena, porque não só a gente vê um lugar, né, real de sucessão secundária, como também a gente começa a pegar esses detalhes, essas pistas. Olha, aqui, olha, tá vendo por que é uma sucessão secundária? E tem uns detalhes interessantes. Quem tiver interesse, quem sabe, né? A gente pode aí agendar, marcar, sei lá, nada é impossível. Nada é impossível quando se tem vontade e disposição. Para finalizar, doutores e doutoras, aqui eu tenho algumas imagens, né? Uma sucessão primária na lava de Maui, no Havaí, né? As plantas suculentas são as espécies pioneiras. Quem tem planta suculenta em casa sabe que é a melhor plantinha para tu botar, tirando o cacto, é a melhor plantinha para tu botar em apartamento, porque sobrevive a quase tudo, né? Ainda mais uma pessoa como eu que acabo, né, esquecendo de irrigar todo dia, de cuidar, adubar e tal. Não tem aquelas frescuras que uma planta normal tem. Né? Aqui está o crédito da imagem, aqui está o crédito de uma outra imagem que aqui mostra, né, a perturbação no ambiente e uma sucessão provavelmente secundária sobre perturbação do ambiente, tá? Aqui está a sucessão de floresta, o Lucas Martin Frey, né? E aqui uma arte de um lugar já clímax, né? Beleza de uma comunidade clímax, fundamental isso. Então agora, doutores e doutoras, está na hora das atividades, né? Está na hora de vocês praticarem o que aprenderam, sempre revendo, lendo, não se restrinja ao material fornecido, tenha autonomia de buscar mais, aproveita aí que está todo mundo junto, ninguém precisa saber, está todo mundo aprendendo junto, isso que é o barato. Mas, pô, Cazé, vou conseguir estudar com meu filho porque eu não sei isso, não sei aquilo. Melhor ainda, melhor ainda. A melhor maneira de se estudar é aprendendo. E mais ainda, só ensina aprendendo. Esse papo de que eu já sei, vou ensinar, às vezes você, por já saber, você acaba ensinando sem o cuidado de saber se o outro lado está aprendendo. Quando você está ensinando, aprendendo junto, não tem como todo mundo aprender. Não tem como todo mundo não aprender. Então, não tem desculpa. Todo mundo junto, todo mundo pesquisando, todo mundo catando, cada um dá uma dica. Isso é muito legal. Então, nas nossas atividades, vem aí, não deixem de fazer. No final de cada atividade em ciências tem o gabarito da atividade anterior, e você confere o que você fez na atividade anterior, se acertou ou não. E é o que eu sempre registro aqui, volto a ser chato com isso. Não fiquem inibidos em entrar em contato através dos nossos canais para tirar dúvidas, para bater um papo, para, sei lá, até desabafar. Pô, essa matéria, pô, não entendi. Pô, eu gostei muito, eu não gostei. Olha, eu queria saber mais. Pô, e aquela visita na Floresta da Tijuca? Cara, isso daí é através dos contatos. Não tem, pode ser por telepatia. E muito em breve espero que a gente tenha contato físico, né, um contato em loco no ambiente escolar, mas enquanto isso, e mesmo quando tiver contato no ambiente escolar, não vamos abandonar essa nova forma
de conexão, né? Isso está sendo muito legal e tal. Assim, hoje é uma alternativa necessária. Amanhã que seja uma alternativa que a gente, uma ferramenta a mais, né? Então vamos fazer agora as atividades. Confere aí o gabarito da atividade anterior e, se quiser, volta, entre em contato e força aí, sorte, compromisso e responsabilidade sempre, tá? Até a próxima e aquele abraço.